大家好，我是帕奇老师。今天, hoje, a aula é comigo. Então hoje a gente vai falar sobre pronomes reflexivos, tá? Pronomes demonstrativos. E eu vou fazer uma revisão sobre pronomes interrogativos que a Milena passou para vocês nas últimas aulas, mas eu vou aprofundar um pouco mais em cada um deles, em questão de uso, como a gente faz, tá? Em todos esses pronomes. Então, vamos lá? Jiayou. Ui. Tá. Então, só um resuminho da aula, tá? Pronomes reflexivos, que no caso só tem um no mandarim, e é o ziji, que ele significa o próprio, o ego, a si mesmo, personalidade também, mas a gente vai entrar mais pra frente. Então, pronome demonstrativo, como dia, na, que é muito utilizado, tá? Então, se preparem para se familiarizar, porque a partir de agora a gente vai ver muito uso deles. E aí a gente vai voltar nos pronomes interrogativos. Chamar, shei, wei chamar, nar, nali. De novo, mas novamente é só uma questão de revisão, tá? Então, vamos continuar a aula. Então, primeiro, pronome reflexivo, demonstrativo e interrogativo. Tá. Então, vamos lá. Pronome reflexivo ou, no mandarim nós falamos fangshan daisu. Então, fangshan é tudo que volta a si mesmo, então que faz referência a algo que já foi, que é basicamente o sentido de reflexivo. E daisu, como nós já vimos nas aulas anteriores, é pronome. Opa! Então, um pronome reflexivo, tá? Ele vai referir a mesma pessoa ou coisa que é o sujeito na sentença. Então, ele vai fazer esse trabalho de refletir, né? O sujeito e o objeto geralmente são os mesmos. Então, ele é também usado como objeto de um verbo ou de preposição, tá? Quando o sujeito e o objeto é o mesmo. Ah, mas como assim? Então, um exemplo que nós usamos muito no português é a si mesmo. Então, a si mesmo. A gente está falando de você mesmo, de próprio, dessa identidade pessoal, tá, gente? É uma forma de explicar para quem conhece a língua inglesa é a terminação self, né? Que também é referente a ego, a si mesmo. Então, é mais ou menos essa ideia de tudo que você vai acabar voltando para si próprio. A eu próprio, de uma maneira quase como se a gente estivesse falando do ego, né? Então, eu coloquei uma imagenzinha para vocês. Nessa parte de cima aqui, ó, ele tá falando Jintiani Zai Nai Bu. Desculpa, deu uma bugada agora. Jintiani Zai Nai Bu. Então, hoje, você está em qual. No caso, bu é passo, mas aqui é mais a cada. Em qual degrau da escada você está hoje, tá? Então, nessa frase grande nós temos 相信自己, 相信é acreditar, 自己, pronome reflexivo, em si mesmo. Então, por quê? A gente, olhando o menininho no início da escada, e ele tá pensando, o buhuizuo é o primeiro passo da escada. Eu não consigo fazer. O buxianzuo eu não posso fazer. O xianzuo aqui eu posso fazer. Eu quero fazer. Ai, meu Deus. Desculpa. 我应怎么做? Então, eu devo fazer. Como eu devo fazer? 我会很冲嘴. Eu entendo como fazer. 我能做. Eu posso fazer.
我会做 aqui no finalzinho. Eu posso, eu consigo fazer. E o último, que é ele finalzinho aqui, 我做到了. Eu fiz. Então, essa é uma tentativa de ilustrar a jornada de vocês também. Em qualquer coisa na vida, né? Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Então, 相信自己的叫, vocês conseguem, tá? Acreditem em si mesmos. Então, essa é o meu exemplo para tentar ilustrar para vocês o que é um pronome reflexivo. Então, é tudo que volta a si mesmo, que você tem esse sujeito sendo usado como objeto do mesmo verbo, na mesma oração. Então, tem essa ideia de reflexão, de tudo que vai e volta em um envolvimento pessoal, assim. Então, vamos lá. Pronome reflexivo. No mandarim, a gente só tem essa variação, que é o zi. Então, zi é esse primeiro caractere aqui, e ele representa auto, si mesmo. Em relação à história desse caractere, então, o pronome reflexivo, tá? Ele é criado a partir desse traço do ponto em cima do olho, tá? Então, um ponto que está ligado ao olho é o nariz. Então, a nível de curiosidade, os chineses, na hora de falar eu? Eu mesmo? Como assim? Na hora de indicar a si, eles apontam para o nariz. Então, por isso, esse desenho do olho e um traço que representa o nariz, ele é o Hanzi para que indica a si mesmo, a própria pessoa. E o Ji é outro caractere, tá? Que indica a si mesmo também, tá? Então, ambos é auto, si mesmo, ego, indicam personalidade. Então, juntos fica um pronome reflexivo. Tá. O zi, ele é usado imediatamente após o sujeito, tá? É um dos usos dele. E aí, quando ele é usado imediatamente após o sujeito, ele significa a si mesmo. Então, vamos ver alguns exemplos. 我, eu, 自己, sozinho, né? Eu mesmo. 来, de vir, é um verbo. Então, eu, por mim mesmo, vim. Então, eu vim sozinho. Ou eu vim apenas eu. Segundo exemplo. 他自己走了. 他自己走了. Então, ele, por ele mesmo, veio ou andou, tá? Zou é muito mais usado para andar. Mas a gente pode falar que ele veio também sozinho, já que ele se movimentou de um ponto ao outro. Então, ele também é um verbo. Então, ele veio sozinho, ou ele veio ele mesmo. Então, na tradução em português, o mais indicado é que ele veio sozinho, né? Mas ele tem esse sentido dele ter vindo ele mesmo. E lembrando que a partícula le vai indicar passado ou uma ação já concluída. Então, ele meio que transforma o nosso verbo em um verbo no passado. Logo embaixo nós temos 相信自己. E essa é a nossa palavra do dia, tá? Escrevam ela em mandarim, esse é o pinyin. Acreditem em si mesmos, tá? Vocês conseguem tudo. Tá. Outro exemplo de como o pronome reflexivo ele é utilizado é que ele pode ser um objeto reflexivo. Ou seja, ele é o objeto do verbo, então ele vem após o verbo, não após o sujeito, agora, que é o caso passado, né? Agora ele vem após o verbo, sendo utilizado como objeto. E aí, se ele for usado como um objeto, ele vai ser mais ou menos o correspondente do se em português. O não se censure, por exemplo. Não se
não faça alguma coisa a si mesmo, tá? Então, por exemplo, Bie, que é um negador, nós vamos ver mais pra frente. Bie, Bie, não. Ma, ma, censurar. Zizhi, zizhi. Então, zizhi é o pronome reflexivo. Então, bie, não. Ma, censurar. Verbo censurar. Zizhi, a si mesmo. Não se censure. Não se autocensure. Não censure a si mesmo. Então qualquer uma dessas três traduções está correta, tá? Porque a ideia é que nós estamos falando de nós mesmos, de si mesmo, de um pronome reflexivo, que ele tem essa ideia de tanto a pessoa que fala quanto o objeto da frase é o mesmo, tá? Então, gente, por favor, qualquer dúvida, tá? Vocês mandem mensagem. Ah, não entendi o uso do pronome reflexivo. Ah, e tentem criar outros exemplos. Eu vou tentar passar mais exemplos para vocês. Mas eu adoraria que vocês me respondessem mais para eu poder saber se vocês estão conseguindo acompanhar certinho. Principalmente essas aulas ao vivo em que eu dificilmente tenho feedback de vocês, tá, gente? Então, o terceiro uso é junto com a partícula de, e aí quando nós temos zhi mais de, ele vai significar próprio. Então, por exemplo, a gente tem 这是我自己的需儿. Então, 这是 esse é 我自己的 meu próprio 需儿 negócio. Então, aqui ele indica propriedade. Então, ele vai indicar que volta a você mesmo o quê? Seu negócio. Então, é um negócio que é meu. Ele reflete a mim. Então, ele é minha propriedade. Tá, galera? Tá, mas existem alguns pronomes menos convencionais no mandarim. Então, quando usados sozinhos como objeto de um verbo, geralmente esses três pronomes que a gente vai ver, eles representam ou significam qualquer um, tá? Então, Daja, vocês já escutaram bastante gente falando Daja, Daja Hao. Então, olá pessoal. Então, pessoal não tem uma definição exata. É um grupo de pessoas, certo? Então, Daja Hao, Daja Kan. Então, pessoal, olhem. Kan é olhar, lembrem? Então, Daja Hao, Daja Kan, Daja Jin. Então, Jin é escutar. Então, pessoal, escutem. O nosso segundo exemplo é o Ranja. Ranja. Ranja também indica qualquer um, mas principalmente ele carrega a ideia de os outros. Então, eu também não estou especificando diretamente quem eu estou falando. Então, ele é um pronome que vai indicar um grupo de pessoas que não seja nem eu nem você, mas é um grupo terceiro, os outros. Então, 你吃人家不吃，你吃人家不吃，你 você 去 vai, você vai. 人家 os outros, 人家 os outros. 不 não, 不 não, 去 vão, 去 vão ou ir, né? Então você vai, os outros não vão. 你吃 você vai. 人家不吃人家 os outros não vão. E o último é o ren. O ren sozinho indica pessoa, então no singular. Quando usado sozinho, vai carregar essa ideia de ser outra pessoa, alguém, que é muito comum no português como um pronome indefinido, né? Então, 有人吗？有人吗？有 ter, ren, pessoa,
partícula de pergunta. Então, tem alguém aí? Tem uma pessoa aí? Entenderam? Então, ele vai carregar essas ideias de pronomes indefinidos para pessoas. Seja todo mundo, os outros, pessoa, qualquer um, qualquer outra pessoa. Então, eles vão estar com esse propósito na nossa sentença, não identificando um grupo de pessoas específico, igual quando nós sabemos Lao Shi, que é professor, ou Xueshan, que é estudantes. Não, eu estou falando de terceiros que são indefinidos. A gente pode usar Daijia, Renjia, Ren. Continuando, a gente vai falar de pronome demonstrativo, tá? Pronome demonstrativo em mandarim, 知识 daisi, 知识 daisi, 知识 é demonstrar, demonstrativo. Daisi o pronome. Então, vamos dar uma olhadinha naquilo que a gente usa para identificar. Lembrando primeiro o que é um pronome demonstrativo, né? Demonstrativo são aqueles pronomes como, por exemplo, nós temos na língua portuguesa, que eles vão indicar a distância, por exemplo, que a gente tem relativa, seja por uma distância em metros ou centímetros, seja de espaço ou de tempo, e ele vai depender da percepção individual. Tá, mas lembrando quais são esses pronomes? Este, aquele, isso, isto, estes, esses, aqueles, são os pronomes que nós usamos no português. Tá? Esses são pronomes demonstrativos ou também conhecidos como adjetivos demonstrativos, vai depender do contexto. Porém, as versões deles em mandarim se resumem a zhe e na. Tá? E se a gente for falar no plural, zhe xie, na xie. Por exemplo, a gente está falando de algo que está comparativamente mais próximo do falante. A gente vai usar o zhe, muito similar ao este em português. O este, geralmente, nós falamos de algo que está perto de mim ou que eu tenho a percepção relativa que eu posso tocá-lo de tão perto, de uma questão de proximidade. Então, por exemplo, nas fotos aqui, nós temos uma foto brincando com o gatinho. Eu estou tocando esse gato. Então, logo ele está perto de mim. E aí, quando ele está perto, nós usamos o este ou esse. E aí, no mandarim, a gente vai usar o zhe, 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 este, esse, zhe. Agora, se o gatinho está longe de mim, quando o objeto está longe, geralmente no português nós vamos usar o aquele para indicar eu quero aquele gato, eu quero aquele copo, eu quero aquele doce. Porque ele tem uma distância entre mim e o doce e eu indico como aquele. No mandarim, tá? Então, nós vamos usar o na. 我像na, 我看na. Então, eu vejo aquele, eu quero aquele. O mai, lembra? Mai de comprar, de atividade? Eu compro. O mai na, eu quero comprar aquele. 我想买na. Então, aquele gato, na mao, zhe mao, zhe, este gato, zhe mao, aquele gato, na mao. Agora a gente vai passar para uma tabelinha, tá? Mas assim, quando estamos falando de algo que ele está comparativamente mais próximo, lembrando, nós vamos usar o zhe, este. Se for mais de um objeto, ou seja, se estivermos falando no plural, a gente vai usar o xie. O xie é uma outra partícula, tá? De plural. Então, ele é uma partícula que é colocada logo depois do pronome demonstrativo e ele indica plural. Então, o significado ele vai passar para alguns, poucos ou vários. Tá? E ele é geralmente usado em conjunto com pronomes e vem antes de substantivos, quando a gente está falando de quantidades. Então, alguns exemplos de uso para ficar claro para vocês.
一些人, lembrando que run é pessoa, e é um. 一些人, algumas pessoas. 一些地方, lugares. E um. E, plural, alguns lugares. Então, 一些地方, alguns lugares. O 些, então, ele indica plural, pluralidade. Ele é uma partícula que carrega um Szinho no final, ok? E quando nós usamos também muito o g, tá? Junto com pronomes demonstrativos. Então, lembrando que o g ele se refere a um substantivo no singular. Então, a gente vai usar 这个, este aqui. 那个, aquele ali. Aquele lá. Aquele um. Também podemos usá-lo como uma palavra de medida, tá? Então, 这个人, esta pessoa. 这个人, esta pessoa. 那个人, aquela pessoa. 那个人, aquela pessoa. Tá? Então, vamos lá. De uma maneira geral, a gente tem essa tabela reunindo os pronomes demonstrativos, o pinyin deles e a tradução. Então, 这, este. 那, aquele. 那些, aqueles. 这些, estes. 这个, este aqui. 那个, aquele ali. Então, lembrando, 些é plural, g no singular. Tá? A gente geralmente usa as palavras de medida para parecer um pouco mais suave, tá? Não ficar algo tão direto e aí a pessoa acaba assustando. Tá? Isso é real. Então a gente tenta dar uma suavizada na hora de falar e aí por isso a gente usa, por exemplo, o 这个 em vez de só o 这. 我这, 我这. Ah, 我这个. Para os chineses, esse g no final ele parece mais fofo, mais delicado. Você não está sendo tão direto. E aí parece um pouquinho mais informal, um pouco mais educado. Então, se vocês forem utilizar, sempre usem. Eu quero apontar um doce em específico numa padaria e eu não sei perguntar. Se ele estiver perto de você, eu quero esse aqui. 这个. Agora, se ele estiver longe, 那个, aquele ali, aquele lá, aquele, na, este, 这个. Então, eles têm algumas estruturas de usos, tá, que devem ser seguidas. Quando a gente está falando de singular, vai ser pronome demonstrativo no singular, ou seja, o 这 ou na, mais a palavra de medida e o substantivo. Lembrando que, de uma maneira geral, vocês podem usar o g como palavra de medida, se vocês não lembrarem a palavra exata. Mas tentem sempre lembrar a palavra exata. Por exemplo, a gente está falando de animais. Lembra que eu falei que é ti? Então, 这只猫, no caso da foto. Este gato. 那只猫, aquele gato. Mas também pode ser 这个猫, 那个猫. 这个人, 那个人, 这类人, 那类人. Então, agora, quando a gente está no plural, nós já vimos que é o pronome demonstrativo no plural, mais a partícula 些 e o substantivo. Então, 这些, 那些 e o substantivo. Alguns exemplos, tá? Para vocês verem essas estruturas. 这家是我的, 这家是我的, 这 esta ou essa, 家 é casa, 是 é o, eu, mais pronome possessivo. Então, o mais pronome partícula de possessão, meu. Então, esta casa é minha. 那个人是我的老师. Aquela pessoa é a minha professora. 那个人, aquela pessoa. 是 é 我的老师, minha professora. 这些人是我的朋友. 这些人是我的朋友.
Então, estas pessoas são meus amigos, ou são minhas amigas. 我不认识那些人。我不认识那些人。Eu não conheço aquelas pessoas. eu, 不能认识 conhecer 那些人 aquelas pessoas. 那些 aquelas 人 pessoas. Então, nós temos uma parte que é importante e é que é muito usado como uma variação, é perguntar sobre coisas com pronomes demonstrativos. Então vamos começar com algumas perguntas, tá? Onde você deseja conhecer alguns objetos que eles não são identificados. Por exemplo, num contexto em que você que você precisa falar mandarim e que você não saiba o termo específico para aquela palavra. Você pode indicar ela pela distância. Como, por exemplo, se você estiver no supermercado e eu quero esta fruta, mas eu não sei o nome dela, ou eu quero aquela verdura, mas eu não sei como é que fala ela em mandarim. Então, nós podemos indicar usando o je ou na, e aí você vai aplicar esses pronomes demonstrativos, tá? Se a quantidade para você também for desconhecida, então já não vai importar se você usar a pergunta no singular ou no plural, porque todos eles estão corretos, né? Já que são anônimos identificados. Tá. Agora, no entanto, a gente tem um objeto que está bem na sua frente. Usa o je ou o na ao fazer as perguntas, e não outro grupo de palavras, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter as expressões mais comuns. 就是什么, lembra? Chamar é um pronome interrogativo que a Milena passou para vocês e que representa ou significa o que. Então, chamar o que? 就是什么? Então, literalmente, este é o que. Então, em português, a nossa tradução ficaria o que é isso? Ao contrário, né? O que é isso? 这是什么? Isto é o que? 这是什么? 这是什么? O que é isso? 那是什么? 那是什么? O que é aquilo? Aquilo é o que? 那是什么? 这些是什么? Então, estes são o que? Em português seria o que são estes? E 那些是什么? 那些是什么? O que são aqueles? O que são aqueles? Bom, essas são perguntas que vocês podem muito bem utilizar durante o dia a dia. Walsh, eu não conheço este caractere. Vocês poderiam falar assim: 这字是什么? 这字是什么? 那字是什么? 那字是什么? Este caractere o que é? Aquele caractere o que é? Então, a partir de agora, a gente vai começar a treinar variações dessas palavras. Gostaria que vocês usassem para poder fixar, tá? Mas do mesmo jeito que nós podemos perguntar sobre coisas que nós não conhecemos usando esses pronomes, nós também podemos responder sobre coisas que não conhecemos com estes pronomes. Então, para isso, a gente tem uma estrutura específica, tá? Pronome demonstrativo, mais sh, que é o verbo de ligação, ser, mais a informação sobre aquele objeto que não é identificado. Então, vamos lá. Uma vez que a gente pergunte usando o she, tá? Se a pessoa que está falando com vocês usou o she na pergunta, vocês têm que responder o she e um pronome demonstrativo. Então, sempre tentem responder com os mesmos verbos utilizados para ficar mais fácil a comunicação. Então, por exemplo, 那是什么? 那是什么? O que é aquilo? O que é aquilo? E aí eu falo para vocês: 那是你的衣服. 衣服é roupa. 那是你的衣服. Aquela é a sua roupa. Mas se eu perguntei: 这是什么? Isto, que está mais perto de mim. Imagina que eu tô segurando um monte de roupa
que estava em cima da minha cama e eu pego essa roupa e fico com uma roupa na mão. 这是什么? O que é isso? E aí vocês me respondem. 这是我的衣服. 这是我的衣服. Então, essa é a minha roupa. Esta é a minha roupa. Então, ela está próxima de nós. Agora, o terceiro exemplo. 这些是我的东西. 这些是我的东西. Então, estas, lembra? 些 no plural, é minhas coisas. 东西东西é tradução para coisas, tá? 那些是我的菜. 那些是我的菜. Então, aquelas são, no caso aqueles são os meus pratos. Tsai pode ser pratos de comida, refeição, tipos de cozinha, então culinária de uma maneira geral, está relacionado à comida. Então, 那些是我的菜, aqueles são os meus pratos, ou a minha refeição. Então, por hoje, sobre pronomes demonstrativos é isso. E a gente vai entrar agora numa revisão sobre pronomes interrogativos, tá, galera? Então, o pronome interrogativo no chinês, 疑问, 代词, 疑问, 代词. Então, 疑问é one é pergunta e é mais sobre interrogar, sobre você fazer uma pergunta. 代词, como sempre, é a palavra gramatical para pronomes. Mas aqui agora a gente vai passar para uma tabelinha para ser mais rápido para vocês, já que é só uma revisão, tá? Mas lembrando, assim, de uma maneira geral, pronomes interrogativos são as palavras variáveis e invariáveis, ou seja, elas podem mudar ou não, vão depender do contexto, que elas são empregadas para formular perguntas, sendo elas diretas ou indiretas, tá? Para as pessoas. Então, eu vou passar agora para um arquivo para ser mais rápido e a gente poder fazer esse estudo mais apurado de cada uma dos pronomes interrogativos.